acho que o nome da empresa tinha que ser Pokelog. Teu cu, Pia. Ali, pai, galera curte. Não, pare você, Pokelog. Andressa, vem pra cá, Andressa. Você acaba de receber uma mensagem de amor de alguém muito especial. Vai dar tudo certo, Pia. É bom ser amado, né, pessoal? Todo mundo que recebeu as mensagens do Coração de Neon teve fortes emoções. Licença, hein? Às vezes eu pedi fazer uma loucura, tá ligado? Eles tinham um sonho de irem juntos para os Estados Unidos e levar o Coração de Neon pra lá. É, você ouviu bem, é isso mesmo. Mas dessa vez, foi uma história de amor que acabou em tragédia. Eu tô aqui, Pia. Vem aqui me ajudar, porque o bagulho vai ficar louco, mano. Vamos fazer fita. Demorou, porra. Vamos fazer fita, então. Eu vou fazer bem porque é louco. Agora você pode emocionar alguém de verdade com o Coração de Neon. Você tá duvidando de mim? Mensagens ao vivo para todas as Você é boqueiro ou ocasiões. você não é? Hoje é tiro, porrada e bomba, caralho. Deixa eles achar que nós tá bomba. Terminal Boqueirão. Ela chegou aí ontem, no meio da madrugada, Pia. Seu pai salvou minha vida. Dinho, você já matou alguém? Você tem coragem? Eu paro um homem bom, Pia. Filha da puta! Vamos preparar, Fernando! Ninguém rouba Pokelog, seu otário. Mensagens ao vivo para todas as ocasiões, com referências internacionais. Fazemos mensagens autorais, canções originais, cestas de café da manhã e outros mimos. Olá, pessoal, boa tarde. Boas-vindas a todas as pessoas que acompanham mais uma transmissão do Com Telas, com o tema A Mulher em Cena no Cinema Brasileiro, Cinema e Potência. Eu sou a Fernanda Rios, doutoranda do PPGTE, da UTF-PR, e pesquisadora aqui do Grupo Telas, Cinema, Televisão, Streaming e Experiência Estética, o GP vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Linguagens da Universidade do Juiz do Paraná. Objetivando facilitar o acesso a pesquisas científicas, promover a divulgação e a popularização de publicações acadêmicas e produções audiovisuais, assim como construir diálogos entre pesquisadores, profissionais do audiovisual e da comunidade, o Contelas se dá por uma série de conversas realizadas no canal do Telas e com pesquisadores da área do cinema, da televisão e do streaming. A nossa convidada de hoje do Contelas é a Ana de Ferro, que atua em espetáculos clássicos e contemporâneos há 2 décadas. Ana escreve e dirige peças nas quais insere e exercita uma linguagem própria. Formou-se em artes cênicas pela Faculdade de Artes do Paraná, é mestre em estudos literários pela Universidade Federal do Paraná e doutora em artes pela Universidade de São Paulo. Ela estreou no cinema em 2017, quando atuou como Lady Macbeth, na montagem de Shakespeare, que deu origem ao longa-metragem Macbeth Syndrome, de 2019, dirigido por Christopher Coppola, no qual a Ana desempenhou o mesmo papel. A Ana integra o elenco principal do longa Coração de Neon, de 2023, de Lucas Estevam Soares, filme com o qual esteve presente no Festival de Cannes. Ana também integra o elenco principal do longa Franco no Trem do Medo, de 2023, dirigido por Salete Machado. O seu trabalho mais recente foi nos Estados Unidos, interpretando Sônia, na versão em inglês do clássico Tio Vane de Chekhov, em montagem dirigida pelo russo Alex Lisnenkov, de 2023. As moderadoras da conversa de hoje do Contelas são os líderes do Telas, a professora doutora Aline Weiss e a professora doutora Sandra Fischer. E para quem acompanha a nossa transmissão, alguns lembretes.
O chat está aberto para perguntas e observações. E após o bate-papo, as perguntas selecionadas serão lidas aqui para que a Ana possa responder. A lista de presença está disponível aqui na descrição do vídeo e aos discentes do PPG-Com da UTP, o evento será validado como top. Um ótimo evento para todos, pessoal. Olá, muito obrigada, Fernanda. Muito obrigada, Ana e professora Sandra, né, para essa conversa hoje aqui. Acho que a professora Sandra, né, vai iniciar com uma questão já para a Ana, então passo a palavra para ela para que a gente possa iniciar o nosso evento. Obrigada, professora Aline, obrigada, Fernanda. Muitíssimo obrigada, Ana, por ter aceito conversar conosco nessa tarde e obrigada também às pessoas que estão aí nos assistindo. Eu estou com uma conexão muito ruim de internet, então a coisa aqui está meio trêmula, porque eu estou segurando o iPhone na mão, mas a gente vai conseguir. Ana, olhando para a sua trajetória profissional, a gente percebe que você tem uma experiência muito peculiar, né? Uma experiência que é tanto acadêmica quanto artística, ou seja, você une a teoria com a realização, né? Você faz teoria, estuda teoria e você é uma realizadora também. Como é que você percebe esse seu movimento entre o pensamento científico e o fazer artístico? E como é que você diria que você compreende, ou como é que você vê o impacto da ciência e da arte, né? Essa coisa dupla, assim, na sua formação e a relevância afetiva disso na vida em sociedade, né? Quando a gente fala relevância afetiva, nós estamos querendo dizer no sentido de afetar e ser afetada, né? Por essa intersecção, quer dizer, você afeta e ao mesmo tempo você é afetado por essa intersecção. Você podia falar um pouquinho disso, por favor? Olá, posso sim. Muito obrigada pelo convite, gente. É um prazer estar aqui falando com vocês, com todo mundo que está assistindo. Sim, eu sempre soube que eu iria para a academia, apesar de ter entrado nessa justamente por ter sido sempre muito apaixonada pela prática artística. Mas eu sempre vi uma relevância muito grande no diálogo entre a teoria e a prática, e sempre me interessou esse diálogo. Eu entrei no primeiro ano da faculdade, sei lá, já pensando o que eu ia estudar no doutorado, assim, eu já sabia que em algum momento ele ia chegar. E sempre busquei, assim, nos projetos que eu pensava e que eu propunha, aplicar o que eu estava estudando e tentar também ir desenvolvendo uma pesquisa, e essa pesquisa que é sempre desenvolvida de forma prática e teórica. E isso começou como atriz mesmo. Eu fiz a minha faculdade de artes cênicas com habilitação em interpretação, mas aos poucos isso foi vazando, né? Eu comecei a escrever, comecei a dirigir, simplesmente porque eu não consigo evitar ter ideias e ter projetos. E às vezes eu acho ainda que eu sou mais atriz do que qualquer coisa, mas também, assim, né? Não preciso escolher, então também sou todo o resto, assim. E cada vez mais eu fui conseguindo, acho que, encontrar um diálogo entre a prática e a teoria, que é muito difícil, né? Eu acho que é muito difícil. Mas era justamente o que eu estava buscando. Então, agora, na minha tese de doutorado, a ideia já foi, desde o início, desenvolver, ter um disparador ali, mas que eu pudesse, desde o início, praticar, colocar em prática, colocar em exercício, fazer experimentos, para que esses experimentos alimentassem a reflexão teórica, para que a reflexão teórica, por sua vez, ainda resultasse num trabalho artístico e que ele pudesse ser já uma resposta poética a todo o pensamento, toda a reflexão que foi feita. E foi isso mesmo que aconteceu. Eu fiz logo no início do doutorado, 6 meses de residência artística
numa galeria, a Galeria Aires, e fiz 3 experimentos performativos ali. Eles me deram muito o que pensar, para o bem e para o mal, para o que era e para o que não era, por que eu tinha que abandonar. Ajudaram muito a eu entender melhor o recorte da minha pesquisa, inclusive teve obra que caiu fora, eu falei, eu não preciso analisar isso aqui me interessa mais, aí teve obra que entrou. E no final, desenvolvi, depois, né, de muito queimar a cabeça, desenvolvi um roteiro teatral que está anexo, assim, à conclusão da tese, né, e que eu pretendo montar em breve, que é um texto que pretende ser uma equivalência, uma resposta, uma possível resposta àquelas questões ali, né, uma possibilidade de se colocar aquilo tudo em prática, apenas uma, não há possibilidade, mas uma delas. E eu acho que sempre existe essa troca na prática e na teoria, mesmo quando não é a ideia principal, né? Eu acho que o que é feito é que alimenta o que é pensado alimenta o que é feito, e algumas pessoas enveredam mais para um lado, outras para o outro, e elas estão sempre trocando, assim. A troca me interessa, olhar para essa troca acontecendo e ver onde que eu me encaixo nela. Mas tem uns que se encaixam mais de um lado, outro do outro, e isso está sempre acontecendo na nossa sociedade. E eu me lembro, assim, mais para o final da faculdade, onde eu já tinha entendido algumas coisas, eu ainda ouvia um discurso muito assim das pessoas, esse teatro que é feito pela academia, que é só para quem é acadêmico entender, e eu já tinha entendido que não era bem por ali, a academia simplesmente estava olhando para um certo teatro que estava sendo feito, para certos movimentos que vão acontecendo, que às vezes ainda não chegaram em todo mundo, e às vezes realmente, por olhar, isso acaba ganhando mais espaço, né? Mais espaço de debate, acaba sendo visto mais. Então, existe às vezes um discurso de apontar o dedo para a academia ou apontar o dedo porque assim, academia, e na verdade eu acho que é muito reducionista, assim, né? Essas coisas estão sempre trocando. É perfeito. É exatamente isso que a gente pensa, né? Tem aquele lugar comum, brincalhão, que diz assim, que nada mais prático do que uma boa teoria, né? E aí as pessoas gostam de ficar fazendo essa divisão quando não necessariamente ela existe, né? A palavra teoria tem uma origem similar ao teatro, né? Esse início, TEL ali, que é o aprendizado que vem da prática, né? Esse aprendizado do que eu vejo acontecendo e que é outro aprendizado, diferente de quando me comunicam algo. Ele é um aprendizado do que eu vejo, do que é um acontecimento para mim. É uma outra experiência, né? E ela tende a ser uma experiência muito mais, diria, muito complexa, mas muito mais completa, né? É uma experiência e tanto. Eu lhe agradeço a resposta. Professora Aline, por favor. Que a Ana falou, né, que você elabora esse roteiro, né, de teatro. E quando você falou dele, você disse que talvez ele traga algumas respostas, né, para a tua tese também. E aí, eu pedi para você falar mais um pouquinho do tema da tua tese, né? Quais foram essas perguntas lançadas também na sua tese, no seu trabalho, para o público aqui se contextualizar um pouquinho mais na tua pesquisa. Então, o meu interesse era muito ir para a materialidade cênica, que é esse lugar que seria o que a gente toma como incontestável como informação, e pensar o quanto ele é manipulável pela própria linguagem, o quanto ele não é tão dado assim como a gente costuma pensar, não é tão objetivo assim, né? Ele já vem com muitos dados anteriores, e a própria obra
manipula de diversas formas. E tudo isso, para mim, é um questionamento que estava muito ligado, ou o que me despertou foi o livro Finnegan's Wake, do James Joyce, que foi o livro que eu estudei no meu mestrado, que foi em literatura. E é um livro, assim, que ele é escrito em uma linguagem diferente, ele toma como base o inglês, mas ele é escrito em neologismos, em trocadilhos, e vai até misturando com outras línguas, e esses trocadilhos são também trocadilhos multilingües e tudo mais. E o que me interessava ali desde o início é pensar que, diferente de uma obra comum, onde eu tenho a língua, a linguagem ali, e aquilo é um código, esse código está dado, e a partir daquilo eu interpreto, no Finnegan's Wake eu tinha que interpretar muita coisa, jogando com o que eu conheço do código, para daí chegar à conclusão sobre o que é que estava escrito ali. É claro que de uma forma muito concreta, eu sei quais são as letras que estão ali, mas identificar quais são as palavras que eu conheço que estão compondo algo ali, já é muito mais subjetivo e muito menos concreto, assim. Querendo pensar isso na cena, aos poucos eu fui percebendo que o próprio livro me daria muito a pensar isso para a cena, pela maneira completa, onde ele pensa muitas coisas. Ele parte disso, mas ele vai pensar a estrutura da obra de uma forma que nos tira da ideia de algo linear. É uma obra em espiral, mas é uma obra também, além disso, a gente tem aí algumas discordâncias, mas eu vejo ela assim muito como fractal, e muita gente vê assim essa obra em que o pequeno se espelha no maior, e aí na parte maior ainda, e tudo isso nos fazendo um jogo o tempo todo com não dar uma base, mas dar muita informação que vai construindo uma rede, e essa rede continua movente, continua algo incerto, mas eu vou aos poucos entendendo o que integra essa obra, ao mesmo tempo que isso continua ainda muito subjetivo. E aí eu queria pensar isso, como que poderia se dar se fosse na materialidade cênica. Então, elencando algumas obras que faziam parte disso, né, que conversavam com o Finnegan's Wake em algumas questões na cena, eu vou fazendo um paralelo. Essa obra, a gente pode pensar que ela faz isso nas artes cênicas, esse aspecto aqui, a outra naquele outro, e aí vou aos poucos pensando o que pode significar isso na cena, até pensar o que seria daí algo na cena que integra tudo isso. E o meu roteiro é uma tentativa de alcançar isso, é uma tentativa. Dizer que eu faço isso, talvez não ouse dizer, mas com certeza tem bastante coisa interessante lá já para a gente experimentar, assim, para ter como experiência. Já quero ler a tese e assistir a peça, nos convide. Sim, claro. Já estou aqui me convidando. Se chama Embalada. Embalada, tá. Então, não vou adiantar, a gente vai perguntar dos projetos futuros, aí a gente vai perguntar quando que vai ser esse lançamento. A gente exibiu aqui no início do evento o trailer de Coração de Neon, e que é um filme que você integra um elenco principal, né? Eu diria que você ali protagoniza, né? O filme é lançado em 2023, né? Nesse ano, dirigido pelo Lucas Estevam Soares e filmado no bairro do Boqueirão, aqui em Curitiba. O filme ele tematiza a violência doméstica, que é um assunto que indefine as fronteiras, né, na nossa percepção, entre o público e o privado. Pois hoje a gente sabe, né, que em briga de marido e mulher se mete a colher, né, então a gente tem essa indefinição de fronteiras entre o que é da ordem do público e do doméstico. Logo, não é gratuita a forma como o filme coloca em tela a relação com o espaço urbano,
dando a ver a casa e a rua como extensões uma da outra. E tem a laje ali, aquela varanda, né, que ela surge ali no início do carro da telemensagem. E em certos momentos, como isso surge, né, essa relação da rua com a casa, em certos momentos como afrouxamentos e outro como alargamentos das relações. Como que se deu a sua experiência com o espaço físico e também social do bairro, né? Pensando no Boqueirão, que acho que é algo assim que se evidencia muito, né? A questão do espaço urbano. E como que foi a recepção dos moradores com um set de filmagem ali, né? Uma vez em definindo a fronteira entre o público e o privado. Aí, quando eu pensei nessa pergunta, depois da que a gente elaborou, né, o grupo de pesquisa, eu lembrei de uma fala do Adirley Queiroz, que ele grava os filmes da Ceilândia, né, que também é ali a periferia ali, né, da cidade satélite, né, ali de Brasília, e ele gravou O Mato Seco em Chamas, que é o último filme dele. Ele conta que na Ceilândia não tem cinema, então os moradores de lá não assistiram ao filme. Mas ele mora na Ceilândia. Quando ele conversa com os moradores eles criaram uma montagem da performance que eles viram sendo filmada. Então eles têm um filme na cabeça deles, né, daquilo que eles viram sendo filmado. Então essa relação, né, do set de filmagem também e com esses moradores, né, ali no caso do Dirley, que ele conta essa história da Ceilândia, e de vocês com o Boqueirão. Saber um pouquinho dessa história, por favor. Então, eu acho esse um tema muito interessante, tanto que eu já trabalhei muito com intervenção urbana, minhas propostas sempre lidam com explorar o espaço de outras formas, inclusive Embalada é um roteiro preparado para teatro, mas para fazer ele vazar, assim como limites da cena. E sempre que a gente vai trabalhar num espaço, daqui a pouco, no início ele parece meio estranho, assim, parece até o nosso corpo no espaço parece um corpo estranho, onde a gente ainda não está totalmente à vontade. E assim, quando a gente vai trabalhar na rua, daqui a pouco a gente explorou tanto que a gente está rolando no chão e as pessoas estão dizendo, não, mas aí pega leptospirose, e você já não está nem mais pensando naquilo, não, mas aqui não pode. Assim, realmente vai virando como se fosse a sua casa, o seu espaço de cena, o seu espaço de trabalho, e se vai criando uma relação com as pessoas que frequentam ali, com as pessoas do comércio, com as pessoas que vivem no espaço público mesmo, em situação de rua, com as pessoas que passam com frequência e tudo mais. E ali o que eu vi acontecendo foi exatamente isso. Claro que a gente já partiu de outro lugar, porque o Lucas é do Boqueirão, nascido e criado, e a gente filmou ali na frente da casa dos pais dele, na frente da casa onde ele cresceu. Então, a casa da Andressa, por exemplo, é a casa do amigo e vizinho dele de vida inteira, e ele pediu emprestado para filmar ali, né? E com eles ainda morando ali. Então, já tem uma recepção das pessoas muito maior, mas isso sempre ainda cresce quando você fala que você está fazendo cinema. As pessoas têm muita paixão pelo cinema e as pessoas querem mesmo ajudar. Assim. A gente recebeu ajuda, por exemplo, da polícia militar, que, sabe, foi uma coisa assim espantosa, assim, de vontade mesmo de ajudar o filme a acontecer. Então, eu estava o tempo todo na casa do pessoal que morava ali. Eu, às vezes, me sentia até com vergonha, parecia que estava invadindo a casa deles, porque eles estavam terminando de jantar e a gente tinha que ensaiar. E aí, outro dia, era de manhã gravando a cena, aquela cena primeira em que ela sai para receber a mensagem. Eles estavam usando a casa. Não pode vir aqui, tá? Porque aqui a gente está gravando. Eles ficavam lá no cantinho, no fundo. Resultado, daqui a pouco eu faço a cena com uma vassoura na mão, né? Eu comecei a varrer a sala deles para começar a ajudar um pouco. Eu não estou só atrapalhando aqui, estou dando uma colaborada no espaço. E na rua, cada vez mais aquela foi virando a nossa rua, conforme
os ensaios foram avançando, quando chegou a época de gravar, já era como se fosse privado, não sei, era nosso, assim. Então, você vai perdendo certos pudores, assim, você está em casa, então você grita mesmo, tem que fazer assim, você nem repara se tem alguém olhando, se está incomodando, e as pessoas já estavam sabendo, e as pessoas estavam acolhendo muito aquilo. E a maioria das pessoas estavam participando de alguma forma daquilo, porque daí tem uma cena mais curta que se dá na casa do outro, e do outro ainda da outra ponta e tudo mais. A gente vai pedindo os mais diversos tipos de ajuda. Aí você pode mover o seu carro, que está estacionado ali onde a gente precisa gravar, e tudo mais. Então, vira a rua do filme, assim, né? E as pessoas abriram muito esse espaço para que virasse mais a rua do filme do que a rua delas, assim, a rua da casa delas, sabe? Elas já estavam cedendo, pode usar, não tem problema. E aí ainda tinha a casa, que é a casa do Lucas, né, no filme, do personagem dele, que é do Fernando, que é uma casa que naquele momento estava realmente desocupada. Aí realmente ali é quase como se fosse realmente onde a gente morava, assim. A gente ficou muito sendo do Boqueirão, assim. Ainda por cima tinha uma outra casa na mesma rua que era a QG da produção, que era onde a gente se maquiava e trocava de roupa e fazia as refeições. Então era realmente morar e ser do Boqueirão e se integrar a tudo aquilo, a todo aquele espaço, a maneira de viver, as pessoas que estão ali de verdade e tudo mais. E vocês chegaram a fazer uma sessão no bairro para os moradores? Não, o que aconteceu foi o seguinte, quando a gente voltou de Cannes e a gente estando lá, entendeu como é que era aquele esquema, como é que funciona o lançamento de um filme e tem o tapete vermelho, e aí a equipe do filme entra e isso está sendo transmitido lá na tela para quem está lá dentro, e daqui a pouco você vê a equipe entrar e tudo mais. O Lucas começou assim, a gente tinha que fazer no Boqueirão, entendeu? As pessoas merecem estar no tapete vermelho, as pessoas que são dali, elas nos ajudaram e tudo mais. E aí começou a ideia de fazer o lançamento do filme primeiro para o pessoal do Boqueirão, e que fosse um evento assim, onde todo mundo ali pudesse, sei lá, se sentir especial, assim. Quase que um agradecimento. Aos poucos, como isso foi crescendo e tudo mais, a ideia se transformou e acabou acontecendo no Teatro Positivo, mas todas essas pessoas foram convidadas e estavam lá. Que legal! Adorei! A gente cria um filme também, um novo filme, né? Esse teu relato. E em acordo, partindo então para a nossa próxima questão, em acordo com a 17ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil teve 1.400 feminicídios em 2022, número que representou uma alta de 6,6% em relação a 2021, quando foram contabilizados 1.300 casos. Pensando no cinema enquanto campo do sintoma, em que a sociedade percebe-se dialogando consigo mesma, como que foi para você não apenas tentar representar essas mulheres vítimas de violência, que são tão diversas e singulares, mas também construir um universo de sentido social, né, sem que a sua personagem resultasse estereotipada? Acho que não resultou nisso. E até porque o filme ele é dirigido por um homem, né? Então, nós imaginamos que a sua presença tenha contribuído para além da construção da personagem, assim como das outras mulheres também envolvidas no projeto, permeando os diversos processos da realização fílmica. Uhum. As personagens de destaque no filme também são homens, né? Com quem você ali contracena. A gente tem as personagens femininas, mas a sua personagem, a gente pensa que tem esse papel de colocar em cena um ser mulher, mas também um tornar-se mulher em tela, que ela toma a cena, né, ali no filme.
Isso é explicitado nas cenas finais, né, na nossa análise, assim, quando a Andressa ela não aceita viajar com seu potencial par romântico, né? Que ali a gente tem uma fratura, né, do que é esperado, né, nos filmes do final feliz. E em seguida ela é mostrada no quadro, composto então ali por ela tomando, acho que era vinho, né? No final ali, naquela varanda, naquela laje da casa, que era então do amigo do Lucas, e que é esse espaço entre a casa e a rua. E é nesse local que ela aparece também na primeira cena, né? Pelo que a gente entendeu, ali é o mesmo local. E ao final a gente tem então esse sítio ressemantizado, ressignificando esse ser e estar da personagem, que você constrói e reconstrói no filme, porque a gente percebe que ela tem uma transformação, né? A gente, se você pega a Andressa da primeira cena e a Andressa da segunda cena, parece que são duas mulheres diferentes ou uma mulher transformada. Eu acho que teve muito o seu trabalho ali, né? Porque a gente consegue ver uma diferença, né? Como que ela se transforma durante todo o filme, e essa primeira Andressa que aparece e a última que aparece, eu acho que são personagens assim, a gente consegue ver que ela mudou mesmo, então, e que esse é um trabalho seu, né, enquanto atriz, na construção e nessa reconstrução da personagem. Então, o que a gente refletiu sobre a presença da Andressa no filme. E só fazendo uma parte, antes de você responder, Ana, é que quando o professor Aline fala nessa fratura, essa cena final do filme, ela nos tocou muito, porque a visão que tivemos, é um vinho que você toma ali, né? Teoricamente, seria né? É isso? Sim. Então, foi muito interessante na medida em que você, primeiro, a gente esperava, né, que teria o final feliz, tal, ela ia com ele, eu ia ficar com ele de alguma maneira, eu ia ficar esperando por ele, sabe Deus o que? Não, ela não faz nada disso, ela fica na dela, né? E naquele espaço físico que para nós se configurou como se fosse, a gente remete à ideia da laje, né, nas comunidades, nas comunidades de favelas, nas comunidades que, enfim, você tem ali uma ressignificação também daquele espaço, porque nada contra churrasco, vinho e churrasco, cerveja, e pessoas assim todas dançando aqui. Mas você, naquele espaço, a personagem, desculpa, naquele espaço, depois dessa fratura que mencionou a professora Aline, ela não foi com ele, né? E naquele espaço de laje, sentada sozinha, tomando um vinho, você tem uma ressignificação muito interessante. Aqui ninguém está fazendo juízo de valor, se isso é pior ou melhor que aquilo, mas você sai do estereótipo, né, do lugar comum e dá uma ressignificada, tanto na personagem, né, como a professora Aline colocou, quanto nesse espaço cênico ali, representado por isso que nós estamos tomando a liberdade de chamar de a laje, né? Nossa, é uma pergunta bem completa, assim, já é uma análise, aí tem muita coisa para ir com calma, aí deixa eu lembrar de tudo aí. Então, eu acho que primeiro tem essa questão que você falou, é um filme escrito e dirigido por um homem, acaba que a gente não tem uma questão de representatividade ali, então fica tudo realmente mais delicado, e aí a escuta é muito importante, né? E eu acho que isso aconteceu, e isso é algo que o Lucas traz com ele, assim, essa abertura para escutar. E escutar a Raíssa, que é produtora, eu que sou atriz, e algumas outras mulheres que faziam parte do trabalho de outras formas, e esse debate foi crescendo, e realmente algumas coisas foram se transformando a partir da ideia original dele, assim, e foram ficando mais completas e tudo mais, já às vezes até na direção em que ele tinha pensado já. E realmente, assim, ela tem essa transformação
Até quando ela volta, né? A gente não sabe onde que ela ficou, ela fugiu, o que aconteceu ali. Quando ela volta para falar com ele, ali ela já está mudada, a gente já vê alguém diferente, mas ao mesmo tempo já existe algo dela que estava dado desde o início. Eu acho que existe mais uma quebra de expectativa do que uma mudança tão grande assim da personagem. Nós temos uma mulher que está com medo de ser assassinada, e é isso que ela diz logo no início, que está totalmente num momento frágil, a maneira como ela fala é de alguém fragilizada, mas que assim, foge e se salva, e que, lembremos, expulsou esse cara de casa. Ele está tentando voltar, é para isso que ele manda um carro de mensagem. Besta nunca foi. Ela só está realmente numa situação de muito perigo, e ela sabe disso, que ela está mexendo com alguém muito perigoso. Mas ela não é tão frágil assim, ela está numa situação em que ela está fragilizada. E isso já foi me dado desde o início, como briefing, assim mesmo, do personagem. Assim, o Lucas já falou, olha, para mim é bem importante que ela não seja, assim, uma Amélia, assim, sabe? Aquele clichê da mulher que é muito coitada, que, sabe, quem que vai aparecer para salvar ela? Porque ela não saberia fazer nada por si, coitada. Ela vai precisar de ajuda, como você disse, né? A gente tem que meter a colher, a sociedade tem que vir junto, porque a situação está grave demais para você ficar querendo simplesmente enfrentar sozinha alguém que realmente pode te matar. Mas isso não quer dizer que é ela que seja uma pessoa frágil, entendeu? Então, para isso, eu tive que fazer realmente uma construção aí de quem que é essa pessoa, então, que pode ser uma pessoa muito forte e que está nessa situação. E aí comecei a investigar tanto histórias que eu conheço. Eu vim, gente, eu nasci no norte do Paraná, numa cidade muito pequena chamada Fênix. Na minha sala de aula, quando eu estava no prezinho, eu tinha 2 amigas, só na minha sala. 2 amigas que o pai matou a mãe. E todas nós sabíamos. E quando alguma criança queria fazer bullying com elas, era isso. Pelo menos meu pai não matou minha mãe. Então, assim, Barbosa Ferraz, que é a cidade do lado da que eu nasci, é a cidade que minha mãe e minha irmã nasceram, é a cidade que tem o maior número de abuso sexual infantil do país. Isso aqui no Paraná. Não é uma realidade tão distante. Então, você começa a buscar a história, assim, das pessoas que eu conheço e de tudo mais, não falta. E as histórias da gente, de alguma forma, atravessam isso, né? O próprio momento em que ela corre, desde o início me lembrou um momento em que invadiram a minha casa, um homem invadiu a minha casa e eu estava sozinha, e ele nem estava armado nem nada, mas ele só chegou muito perto e com a certeza de que ele é homem e de que isso basta, ele me disse, fica quietinha. E eu, por meio segundo, respirei, mas eu fui tão rápida que eu acho que ele não pensou e não viu que aquilo ia acontecer. E eu saí e não deu tempo dele me segurar. E foi aí que eu pulei a janela e pulei o muro e saí correndo e gritando e me ajudaram. E aí entra a importância da sociedade. Me ajudaram. Apareceu alguém que gritou com ele, falou, vou ir te pegar, viu que ele tinha invadido minha casa e tudo mais, que foi um vizinho. Isso tudo é muito próximo da gente, né? Das mais diversas formas. E então, na construção dessa história passada dela, depois de recuperar todas essas que são reais e tudo, eu comecei a pensar o que poderia servir para ela, e aí a construção foi mais fictícia mesmo, não foi muito baseada numa história específica que eu conheça, mas eu construí para mim todo o passado dessa mulher, que poderia ser uma mulher, como muitas são, principalmente no bairro. Principalmente no bairro a gente encontra mais essas. A mulher que responde sim,
a mulher que, inclusive, dá de dedo e fala, não fala comigo nesse tom, sabe? E comecei a pensar que talvez ela fosse assim desde o início e ele achasse bonitinho, engraçadinho o marido dela. E ela não reparasse que isso para ele era algo menor, né? Ela talvez no início se sentisse aceitada aceita dentro dessa forma de ser dela e tudo mais, uma mulher mais forte. E que para ele era quase, olha, que engraçadinha, ela achando que ela pode alguma coisa, pode comigo. E aí fiz toda uma história, escrevi essa história, porque para mim a escrita ajuda muito, né? Eu não sei se só como atriz ou se porque escrevo também. Escrevi toda uma narrativa assim na voz dela, em primeira pessoa, de como é que eles se conheceram, de qual foi a primeira vez que ele levantou a mão para ela, de qual foi a vez que ela sentiu medo, do porquê que ela não saiu dali, do porquê, sabe, e tudo mais, e quando que ela conseguiu botar ele para fora e tudo mais. E aí sentei com o Wagner, que faz o papel do marido dela, e li isso para ele na voz dela, para que ele também estivesse no mesmo lugar que eu, né, de compartilhar quem são essas pessoas, quem são eles como casal. E então eu acho que assim existe uma vontade de quebrar a expectativa do espectador quando ela aparece de outra forma. Mas isso já está ali, entendeu? A gente só vai revelar que isso está nela depois. Até porque fica interessante também para aprender a atenção. Mas é isso, mesmo essa pessoa... E a quebra de expectativa acontece porque mesmo essa pessoa, ela pode se encontrar num momento de muita fragilidade, de ameaça, gente. Se tem alguém querendo me matar, entendeu? Como que eu reajo a isso, né? Vou reagir, mas, enfim, fácil não é. Então esse é o primeiro momento que é mostrado dela, mas ela é muito mais que isso. E aí tem várias coisas que a gente pensou juntos e que são sempre delicadas de se explorar. A gente, né, fez a nossa tentativa, acho que legal. Por exemplo, se essa mulher que a sociedade está muito pronta para defender, porque é óbvio que está errado, tem que ser, óbvio que não, né? Mas eu estou dizendo assim, muito frequentemente é visto como tem que ser uma mulher como uma imagem de santa. Então, essa mulher defensável pela sociedade, essa mulher que não pode ser tratada de qualquer forma pelo marido, não pode ser retratada, por exemplo, como uma mulher que se interessa por sexo, né? E aí tem uma cena do filme dessa mulher se mostrando como uma mulher que se interessa por sexo. Ela não é representada como assexuada, como uma santa e tudo mais. E aí essa parte final, assim, realmente a gente teve muita discussão em relação ao diálogo em si, o que ia aparecer no diálogo. Até porque eu acho que entravam, além das questões comuns, assim, das nossas discussões como sociedade, questões minhas, assim, até de travas, assim, mas ela não pode falar com ele de qualquer jeito também, senão seria simplesmente insensibilidade, entendeu? Aí sim, pronto, lá vem as feministas, feminazi que chamam, não sei, sabe? Ela se importa com ele, ela só tem outros planos para a vida dela, outros sonhos e tudo mais. Isso tem que ficar claro, né? E então, como falar, o que falar? Esse diálogo mudou várias vezes, depois de mudar muito, acabou voltando a ser quase o que já era na proposta inicial do Lucas. Só fui mais mesmo eu que fui entendendo como falar aquilo, como chegar naquele momento. Mas é isso, é sensacional. Esse momento já era do roteiro, né? Essa escolha dela. E eu acho uma escolha maravilhosa, assim, a escolha dela é pela vida dela.
ela não é um acessório na vida dele. Ele pode ser o personagem principal do filme, ela é a personagem principal da vida dela. E ela tem outros planos, ela vai virar a pessoa levada por ele para ir atrás do sonho dele, no outro país, onde ela não conhece ninguém, onde ela nem se imaginava. Não, ela só queria expulsar o marido da casa dela e voltar para a casa dela e para os planos dela. Não sei se eu respondi tudo, porque foram bastante coisas que surgiram aí. Vai me lembrando. Respondeu tudo, sim, e deu assim um alumbramento, assim, para mim foi epifânico o momento que você falou que ela não é frágil, ela estava em uma situação de fragilidade. E eu acho que resumiu tudo que a gente vinha tentando analisar nela, e você trouxe nessa frase, assim. Que ela que realmente ela não, em nenhum momento ela é frágil, ela está nessa situação, e eu acho que o espectador ele vai percebendo isso aos poucos também, né? Porque é muito nessa sociedade patriarcal que a gente vive, da mulher ser frágil, né? Aí tem uma coisa assim que para mim ficava bem difícil para entender as escolhas como atriz mesmo, porque assim, como ela, apesar de ser escrita de uma maneira muito mais complexa do que geralmente ainda o personagem dela é o par romântico, né? Essa é a função dela no filme. Geralmente essas mulheres elas têm assim um brilho, uma maneira de ser feminina muito específica que faz com que as pessoas se apaixonem por ela, achem ela interessante. E eu falei, eu vou ter que falar de um outro jeito, um outro tom, ainda vão torcer por mim, ainda vão, sabe, ainda vão se identificar e gostar da personagem, ficar entendendo essas nuances, assim, querer ser um pouco mais realista, mas ainda, né, participar desse lugar que é de uma linguagem também de um filme que se propõe a ser mais amplo, né? Um filme que é mais acessível a mais gente. Como estabelecer esse equilíbrio? Assim, acho que continua sendo uma questão para mim. Assim, acho que até agora não cheguei num lugar pacificado em relação a isso. Mas acho que conseguiu alcançar o objetivo, sim. Ai, ótima a sua resposta, muito obrigada. Eu vou passar para a próxima questão, que ainda pensando no cinema enquanto campo do sintoma, o Coração de Neon ele foi produzido em um tempo no Brasil, né, que o Brasil sofria as consequências resultantes de um governo marcado pelo autoritarismo, pelo conservadorismo e pela misoginia, calcado na política armamentista e nutrido pela reiteração dos discursos de ódio. O cinema brasileiro anterior ao governo Bolsonaro, a gente identifica que vinha trabalhando muito com uma estética do sensível, privilegiando as sensações do indizível, né? Essa coisa mais poética. Já nos últimos tempos, há uma violência que explode na tela. Talvez o Bacurau seja o maior representante, né, de todos. E ao assistirmos O Coração de Neon, nós lembramos muito de um cinema brasileiro ali no início dos anos 2000, em que a violência era explicitada tanto nas imagens como nas manifestações verbais. No ano passado, a gente recebeu aqui a pesquisadora Débora Opolsky, e ela trabalha justamente essa questão dos diálogos das personagens como geradores da violência nos filmes dessa época, lá do início dos anos 2000, né? E como que você vê O Coração de Neon pertencendo a essa fase do cinema brasileiro, né, agora, atual, em que a violência novamente toma conta da tela, né? Eu citei Bacurau aqui, teríamos outros, provavelmente como consequência de uma violência que toma as ruas, né? O campo do sintoma. Não obstante, nós percebemos que, apesar de tudo isso, a história ela tem um final feliz, né? A gente considera um final feliz, como uma possibilidade de futuro, né?
o Fernando vai realizar o sonho dele. Como você falou, a Andressa é protagonista da sua própria vida. E o que também e é algo que a gente vislumbra nessa transição de governo, né? Numa visão otimista de novos tempos. E a Andressa, então, sendo uma mulher que não tomba, mas que encerra um ciclo muito próprio ao regressar e permanecer e se reencontrar no lugar em que a história teve início, o que você já tinha dito. Como que você compreende esse período do cinema brasileiro em que a violência, sim, ela explode na tela, mas apresenta desfechos que, em certa medida, sugerem a luz de uma esperança, né? Então, apesar de as personagens, elas têm uma possibilidade de perseverar. Algo que a gente tem pensado, trouxemos para você pensar aqui com a gente. Nossa, essa eu queria ter pensado antes, para pensar com calma. Pegar na surpresa é bom. É interessante você ter citado justo esse início dos anos 2000 ali. O Lucas, ele fala explicitamente assim, que a grande inspiração dele é do... Como é que é, gente? O diretor do Central do Brasil? Me fogem os nomes. Me fogem os nomes das pessoas do nada, do Walter Salles. E que, né, tem uma época que é essa mesma. Quando eu fui assistir Bacurau, eu saí muito dividida. Eu tive a impressão de que... Bom, eu tinha gostado de algo que eu não sei se eu queria ter gostado, porque eu tive a impressão de que tinha quase que uma incitação à violência, e a violência como resposta. Ao mesmo tempo, eu entendo a importância disso e sair dali em crise por conta de entender a importância disso, a importância de se colocar como alguém que está pronto a dar uma resposta, né? Alguém que não simplesmente vai dar a outra face, alguém que tem a capacidade de responder e por isso mesmo de se proteger, porque existe um certo lugar das coisas onde se proteger, às vezes, é dizer, eu sou capaz de ser violento também. Mas adoro todas as discussões que o filme traz, todas, e, inclusive, em algumas, assim, me pareciam tão óbvias, e aí, depois que eu saí de lá, algumas pessoas assim, nossa, mas eu não entendi o filme, e não sei, eu falei, gente, tá vendo? A gente precisa discutir mais essas coisas, não estão tão óbvias, assim, né? A questão da segregação dentro da segregação, de onde que ainda existe o lugar para sempre se achar superior e sempre esquecer a humanidade do outro e tudo mais. Como é que era a pergunta mesmo? Porque você falou que no... pergunta, vamos conversar. Mas que no Coração de Neon isso aparece ainda dentro de um lugar onde existe um escape disso, né? E que isso pode ser interessante. Realmente, porque... Estou pensando agora junto com você. Porque realmente foi essa crise que eu saí quando assisti Bacurau, né? O que não é um problema também, sair com essa crise. Eu fui ao cinema de novo, assisti de novo na semana seguinte, acho que na mesma semana, sei lá. Quer dizer, né, eu fui primeiro com a minha mãe, depois voltei com meu marido, falei, você tem que ver. E depois já tinha conversado com ela, conversei com ele, conversei com os outros. Então, tudo isso instiga muita coisa que é muito importante. Eu me lembro que quando saiu Tropa de Elite, eu não saí, eu era muito nova também, mas eu não saí de lá com essas questões, eu só gostei muito da violência e da resposta policial, a tudo aquilo que me fazia me sentir exposta demais nas ruas, e daí daqui a pouco eu comecei a perceber o quanto existia em volta uma discussão sobre, mas espera aí, o que esse filme está dizendo, então?
Aí fui ver que, né, o que existe de discurso do diretor sobre o que tem de desejo por trás do filme, que é de mostrar como um policial chega ao ponto de ser violento daquela forma, o que acontece na vida de um policial, que faz com que aquelas sejam as respostas que ele vê como possíveis. E não necessariamente isso chega a boa parte da população, né? Boa parte da população, e aí o filme, o 2, tem que trazer isso de uma forma super explícita, didática, que é, para boa parte da população, bandido bom é bandido morto, e era isso que o filme estava dizendo, e tudo mais. E tudo isso já começou para mim ali a ficar muito confuso mesmo. Eu acabei de assistir o primeiro episódio de Cangaço Novo. Ainda não maratonei, mas assim, de novo saí com essas questões para mim, assim, eu amei. E eu fiquei comigo mesma, assim, mas eu deveria ter gostado tanto das pessoas botando a arma na cabeça das outras, assim, sabe? E eu fui criada pelos filmes. Eu fui criada por tudo quanto é filme, essa que é a verdade. Assim, a minha mãe é da área de literatura, professora de português, sempre gostou de uns filmes muito polêmicos. E uma vez por semana, no sábado, assim, a gente assistia algum filme junto que ela pegava na locadora. Era sempre filme que está denunciando a pedofilia na Igreja Católica. Era assim. Então, ao mesmo tempo que eu assistia isso com ela, uma vez por semana, legendado, e a gente discutia sobre essas coisas, eu assistia a semana inteira, sessão da tarde, blockbuster, assim. Então, amava filme de ação, e foi por isso que eu fui lutar karatê, treinar karatê, e quando eu era adolescente entrei para a equipe da cidade que eu morava, competir. É claro que lá dentro você acaba tendo uma outra discussão sobre isso, sempre fui orientada a não puxar briga, a não ser violenta, tudo mais. Né? É uma técnica que é para você ter, para não usar. Entra a questão do Bacurau ali, de ser capaz de ser violento para poder, né, para poder estar num lugar onde as pessoas não vão mexer com você, mas não que você esteja querendo atacar. Mas a grande verdade é que tudo isso, por mais que eu não acredite na violência como resposta, e não acredito mesmo, ela está dentro da gente, né? E aí a gente vê isso sendo instigado, assim, por cenas de violência que são muito interessantes. Não que eu ache interessante a Andressa apanhar, nem um pouco. Acho que existem essas cenas que elas são feitas só para dar agonia mesmo, mas até isso é interessante, senão não existiriam os filmes de terror, os filmes feitos para dar medo, as coisas que a gente não quer, mas não quer ver. E aí existem, por exemplo, no Coração de Neon tem a cena da briga de torcida, que daí para mim já está mais nesse lugar, assim, é um lugar emocionante, é legal. Quando entra aquele rap e vai começar a cena já me comprou, assim, eu já estou gostando do Aue que vai rolar, entendeu? Já, é quase como se eu já quisesse brigar junto, assim. Então, eu acho que realmente, não sei, para mim é uma pergunta sem resposta, é uma crise interna. Eu acho que é uma coisa que eu fico tentando me manter atenta a essa crise interna. Assim. E eu acho que essa questão também da violência no cinema tem muita questão da sala escura, da experiência da sala escura, do som, de tudo que vai tomando conta do nosso corpo mesmo, como você falou, entra o rap, aí você já quer entrar na briga, e eu acho que é isso mesmo, vai tomando conta da gente, né? E eu acho que isso vai contra essa reação, né? E esse nosso corpo que quer reagir a uma apatia, que não é bom. Né? Então, a apatia nos impede de tomar decisões, de resistir, né? De ir à luta. Então, eu acho que isso
toma essa forma, sabe? Mas talvez mais poética, pensando, né, essa violência, mas e dizer assim, dar uma sacudida na gente ali, sentada naquela poltrona, e dizer, reaja, né? Vamos sair dessa apatia, dessa forma anestésica, né, de viver no mundo. Então, talvez seja isso. Eu vou contar uma coisa aqui. Ai, pode falar. Não, eu só lembrei da frase do Nietzsche, que a arte existe porque a vida não basta, e é isso, né? Chega uma hora que a vida é a mesma coisa sempre, e aí vem a arte e te dá outra experiência. Aquela experiência precisa caber na vida? Não necessariamente, assim, aquela experiência pode ser uma experiência só da arte, né? É uma crise que as pessoas têm com a arte contemporânea, às vezes, nossa, mas eu não entendi qual era a história. Às vezes não tem uma história que se compara ao como a gente vive uma história na vida. Às vezes tem uma outra experiência para você viver e para você levar aquilo como experiência simples e pura. Sim, e aí a gente teve na sequência de Bacurau, demorou um pouquinho, né, que daí foi depois da pandemia, o lançamento do Marighella. E o Marighella também tem essa coisa, aquela primeira cena, uma das primeiras, né, deles no trem, e também, e aí... Eu ainda não vi Marighella, eu estava grávida quando saiu e evitando ver coisas violentas, daí deixei para depois, inclusive, bem lembrado, tenho que agora correr atrás. Eu não sei se a experiência agora assistindo na televisão vai ser a mesma, mas no cinema, quando tem uma cena no trem, que eles vão roubar as armas, para iniciar a luta armada, tudo. E daí tem a música também, o rap, e do Chico Sainz, acho, né? Sandra... Agora no Cangaço Novo tem. E é algo também assim que entra, assim, sabe, no corpo da gente. A gente pensa, meu Deus, é isso, é a luta armada. Não, e ainda mais quando a questão social entra, aí ferrou, que aí eu acho que é a questão do Bacurau, né? Quando, assim, quando a gente pensa... eu sou neta de piauienses, né? Piauienses vindos do sertão mesmo, que migraram para o sul, fugindo da seca. Aí, quando entra aquela questão de você querer minimizar aquele povo como se eles fossem menos humanos, e aquilo me toca num lugar muito pessoal, aí sim entra a questão da luta armada como solução, do tipo, meu Deus do céu, vamos reagir como povo. E essa reação da violência, ela vem como uma possibilidade muito potente na gente, né? Sim. Não significa que nós vamos sair do cinema pegando em armas, mas é algo que no momento nos afeta e nos tira de um lugar cômodo, de um lugar apático mesmo, né? Nos faz refletir como que a gente vai reagir, né, às violências que todos vêm sofrendo, tudo, e essa coletividade. Como que vai ter essa reunião no coletivo? Acho que é algo que nos faz pensar e nos questiona também, enquanto plateia. Que lugar você ocupa, né? Tipo... É muito próximo, né, do que acontece com a gente. Não sei se você teve a oportunidade de assistir, Ana, provável que sim. Dogville, né? Com Dogville, chega uma hora que a gente vê aquela guria sofrer tanto, se humilhar tanto, ser tão humilhada, que quando ela ameaça, a gente pensa que ela vai atirar nas criancinhas, né? Que são filhos daquela uma que quebrou todos os biscuits dela, e a gente pensa assim, tomara que atire. Quando eu pensei, meu Deus, eu pensei, mas o que é isso? Eu estou dizendo, tomara que atire nas crianças, eu sou isso aí mesmo, né? É como toma conta mesmo do corpo da gente, porque tudo passa pelo corpo, né? Uhum. E, de repente, você está assim, tão situada ali tranquila, que horror que estão fazendo com ela, isso é horrível, ninguém faz. E aí, de repente, você pensa assim, tomara que ela se vingue, mas as crianças não tinham nada a ver com aquilo. Fica uma dúvida com a gente, assim, mas como é que eu sou? Então eu sou isso também?
né? Eu quero... E assim, e é um filme que fez isso justamente para trazer esse debate para um campo maior da sociedade, né? O Lars von Trier, ele fala que ele queria discutir como a sociedade norte-americana, estadunidense, trata os estrangeiros e como depois isso vem em resposta para ela, né? Então seria, eu não sei, eu só consigo lembrar quando eu assisti esse filme primeiro, a questão dela ser uma mulher constantemente estuprada foi a que ficou primeiro, assim, no nível mais elementar, como algo que me tomou, e eu fiquei um mês mal de ter dor de estômago frequentemente, lembrando das cenas. Mas depois, quando fui para um lugar mais intelectual, de pensar sobre essas questões que você trouxe, que para mim a experiência foi a mesma, eu só conseguia lembrar que quando eu era adolescente e caiu, né? Foram derrubadas as torres no 11 de setembro. A comoção assim que teve na minha sala, eu era adolescente, entre eu e os colegas, de bem feito para os Estados Unidos, agora eles estão vendo como é que é. Assim, então, assim, as pessoas que estavam lá e que morreram, talvez fossem pessoas contra a guerra, talvez fossem pessoas que não concordem com as coisas que o governo norte-americano faz, assim como eu, por exemplo, não me sinto representada por Bolsonaro, por nada, mas naquele momento a gente já estava ali, né, como grupo, olha só, agora estão entendendo na pele o que é e tudo mais. É vingança, simples e pura, o sentimento foi esse, né? Claro, algo que eu questiono muito hoje em dia, mas que foi realmente algo que foi o que veio, assim, naquele primeiro momento. Desculpem, por favor. É que eu estou tendo que fazer, me interessou tanto que você teria a dizer, depois eu vou ver. Eu estou fazendo no meu celular, porque por alguma razão a porcaria do laptop não está encontrando a internet, então por isso que eu estava caindo no começo. Exatamente quando você foi dar a resposta do que eu queria ouvir, essa porcaria caiu aqui porque bateu o telefone celular em propaganda, e daí me tirou. Me desculpem, por favor, tá? Eu acredito que eu consiga ver o que você disse posso depois. repetir, não? Será? Não se preocupe, eu vejo depois, não se incomode. Porque me interessa muito, porque isso a gente é uma experiência muito forte, e a gente traz muito em aula também isso, para você imaginar como as coisas, o que é da ordem do sensível e do inteligível, como elas se interpenetram, né? E como elas nos afetam, assim, de uma maneira muito louca, que você mesma... Eu me lembro como se fosse hoje. Nunca mais se repetiu com aquela força, claro, embora eu tenha assistido a Dogville diversas vezes, né? Mas quem foi tua orientadora, Ana, no mestrado, na Federal? Foi o professor Caetano Galindo. O Galindo. Pois é, então, a meu foi a professora Brunilda Reichmann, foi a minha orientadora. Você fica pensando assim, como é que, de repente, você se vê foi na sala escura, né? Numa sala escura, tendo emoções que vêm apesar de você mesma, né? E não obstante... E isso é uma coisa da vida, né? Eu fui assaltada há alguns anos, me botaram a arma na cabeça e naquela mesma noite, depois que eu já estava em casa segura, o sentimento que me vinha era tomara que peguem, tomara que nunca mais saia da cadeia, que apodreça lá, que não sei o quê. No dia seguinte, com mais calma e já conseguindo ser racional, aí começa a questionar, né? Aí você começa a questionar, mas é isso que acredito? Que as pessoas têm que ser abandonadas na cadeia? Qual é a história dessa pessoa que chegou nesse lugar, que a vida dela é isso, assaltar os outros, né? Não posso esquecer da humanidade dele e tudo mais. Mas depois de que você já teve esse primeiro impulso, que é o que vem mesmo na superfície, assim. Como a gente é inesperado, né? A minha experiência, desculpem ficar falando assim, mas é para a gente pensar mesmo, né? Eu fui sequestrada também, e com arma na cabeça, tudo aquilo, e eu tinha mais uma pessoa comigo, e o sequestrador me dispensou, porque sempre pensou, coitada, uma mulher, né? Vamos deixar ela de fora. Mas aí eu quis ir, eu falei, não, eu vou.
porque pensei, esse cara vai achar que eu vou ficar aqui e vou chamar a polícia e vai acabar com o meu então companheiro, né? E foi muito interessante, porque olha, cada vez que eu vou dizer ele não nos fez nada, eu penso, meu Deus, ele nos sequestrou, né? Mas ele nos liberou com vida, né? E carro e tudo, ele nos liberou, pudemos vir embora sem situação vexatória, assim, de ficar perdido sei lá onde. Tá? E eu me lembro que nós combinamos com ele que ele nos soltaria e que nós não iríamos denunciá-lo. E foi um acordo. E ele realmente ele nos soltou com vida, com condição de voltar para casa, tudo, né? E aí a minha família, todo mundo, lógico, é uma coisa que comove todo mundo, né? E eu não esqueço de um grupo de pessoas que fazia lanche na minha casa um dia, amigas de minha mãe, e algumas delas ficaram horrorizadas. Você não deu parte, você não vai denunciar? Eu disse, não, eu dei minha palavra, nós demos a palavra para ele, a gente não ia denunciar. E aí elas ficaram muito horrorizadas, porque elas diziam, agora vai ter palavra com bandido? Eu digo, não, mas eu tenho palavra, né? Não importa se ele é bandido ou se ele não é bandido. E aí, eu acredito mesmo, eu não acho que eu errei. A gente fez uma troca, bom, era essa a situação, a gente saiu com vida, né? Aí alguém me disse assim, não, você já está sofrendo a síndrome de Estocolmo, né? Que você se comove com o teu algoz. Não é isso, é que a gente tem reações inesperadas. E, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando, bom, e se esse cara ficar repetindo por aí, né? Isso. Agora, eu não acredito que a minha quebra de palavra fosse evitar que ele repetisse aquilo tudo, né? Então, é interessante como a vida, ela nos põe em situações, e o cinema é maravilhoso para nos fazer refletir sobre isso, né? Que a gente não espera o que vem da gente mesmo, né? Você dá conta que você não se conhece, né? Como pensamos que nos conhecemos. Sim, e das mais diversas formas, né? Às vezes é pelo cômico mesmo, às vezes a gente ri de coisas que só depois que a gente vai falar, meu Deus, o que como é que eu posso pude ser rir disso? engraçado aqui? É bem isso, é exatamente isso. Mudando um pouquinho o foco, Ana, aí você, por favor, fique à vontade. As nossas perguntas, elas são meramente pistas, assim, para a gente conversar e trazer justamente essas reflexões que estamos fazendo aqui a três, né? Não só a três, a plateia que está nos assistindo está junto nisso, né? Nós gostaríamos de saber como é que foi para você estar no Festival de Cannes. A gente leu em algum lugar, que eu não lembro mesmo onde, que Coração de Neon teria sido apontado no festival como integrante de entre aspas, novo cinema popular brasileiro, fecha aspas, né? Então, Raíssa e Lucas, produtores do filme, né, classificam o trabalho como, aspas, cinema de guerrilha, fecha aspas, sem financiamento ou lei de incentivo, né? Então, essa ideia de popular, ela nos parece apresentar características que resultam, muito interessante, que resultam em um cinema de gênero que funciona como ação política, né? Se a gente pensar em alguns filmes do Ainus, do Karim, por exemplo, você tem isso, né? Você tem, se você pegar, por exemplo, a vida secreta, né, Aline? A Vida Invisível. A Vida Invisível, eu sempre acho que é Vida Secreta. Você tem um cinema de gênero que resulta numa ação política, né? Então, o Coração de Neon, ele perpassa por diversos gêneros, como a gente falou agora, né? Drama, comédia, ação, romance, etc. Tem horas ali em Coração de Neon que são muito cômicas mesmo, a gente dá risada com vontade mesmo, né? Então, você acredita que isso pode, essa coisa toda, pode popularizar o filme, contribuindo para o maior alcance de público, além de trazer uma narrativa que a plateia reconhece para quem e além da tela do cinema? Uma narrativa, então, não é apenas porque ela traz uma narrativa, que esse filme traria uma narrativa com que a plateia se identifique, mas é mais do que isso. Então, como é que você vê isso, por favor? Eu acho que sim, também, assim, é uma questão, né? Eu, particularmente, não tenho nada contra as leis de incentivo. Tem vários meus
são feitos com e sem, mas é que eu acho que quando a gente faz sem, é quase como se a gente merecesse um aplauso a mais mesmo, assim, sim. porque é difícil, né? É difícil. Sim. Então, eu acho que tem uma coisa da torcida, aquilo que eu falei, das pessoas quererem ajudar o cinema, da paixão das pessoas. Mas vocês estão fazendo, e as pessoas começam a comprar a ideia. Isso vale para quem está ajudando a produzir, de alguma forma, e vale depois para a plateia, né? Que se sente jogando junto ali, torcendo pelo trabalho, né? E isso tem uma questão muito forte ainda com o trabalho que se pretende ser representativo de um local, né? Existem muitos outros filmes feitos em Curitiba, mas esse trabalho quis mostrar que era um filme feito aqui, que tinha características daqui muito fortes. Então, tudo isso vai somando para que o diálogo com o espectador final seja de outro lugar também. Agora, a questão com o novo cinema popular brasileiro, eu acho que também, para além disso, assim, de ser um filme de guerrilha e tudo mais, por ter lugares estéticos que ele visita que conversam um pouco com uma certa época do cinema brasileiro, assim. E isso talvez tenha alguma relação com não ter esse aporte financeiro, e que faz com que algumas possibilidades de cena sejam mais possíveis para um filme assim, mas não é só não, até porque outras coisas mais difíceis foram feitas, né? Foi fechado o terminal e feito briga do ônibus no biarticulado e tudo mais. Tem coisas mais espetaculares, como tinha lá também, essa que é a verdade, né? Tô falando agora, tô pensando quando tô respondendo e tô vendo aqui, tô analisando o que eu mesma tô dizendo. Mas eu acho que tem, assim, algumas escolhas que perpassam, por exemplo, isso que você falou, de um filme ter vários momentos diferentes. Um filme que pode ser muito leve em determinados momentos, em que a gente pode rir, né? E que isso faz com que ele, sim, chegue em mais pessoas, e um filme que depois, em outros momentos, visita outros lugares. Eu acho que tem muito isso, sabe? Que se comunica também, assim, para que tenha recebido essa nomenclatura. Ok. Gente, estou pensando enquanto vocês estão perguntando, assim, não sei se eu tem elaborado algo que... Não, tá ótimo, muito obrigada. Professora Aline, será que me faria uma gentileza? Eu tenho mais uma ou duas intervenções, acho, e aconteceu uma tragédia aqui. Eu tive que fazer sinal para uma pessoa trazer o carregador do celular, porque eu não pensava em usar o celular aqui. E quando ela foi ligar o carregador de celular, ela desligou o computador. Então, eu não posso agora, eu não tenho a tela com as minhas outras perguntas, essa é a resposta. Sim, sim. A questão, desculpa, estou muito nervosa, é um absurdo isso. Mas aconteceu, hoje foi o que foi. Isso é para a gente aprender, às vezes a gente pensa assim, né? Às vezes as pessoas não estão a fim de participar de uma coisa, daí elas dizem assim, estou sem internet, minha internet é para aprender, como às vezes você está sem internet mesmo. Eu não tenho mais como ler as minhas intervenções. Será que você faria essa gentileza para mim? Sim. Por favor? Antes eu gostaria de fazer um comentário dessa questão, né, que vocês estavam conversando. E a Ana, antes da gente entrar aqui, perguntou um pouco sobre os nossos projetos, e um deles é pensar o cinema de autor atual, trazendo elementos do cinema de gênero. E aí a gente vai ter alguns filmes, né? O Bacurau, que vai trazer ficção científica, né? Trazer o western, né? O western brasileiro. A gente tem A Vida Invisível, que a professora Sandra falou, do Karim Ainus, que traz o melodrama, e ele ressignifica esse melodrama e vai definir como um melodrama tropical. Aí a gente tem o Divino Amor, do Gabriel Mascaro, que traz a distopia, né? Assim como o Bacurau. E essa distopia,
e também com elementos da pornochanchada, que o próprio Gabriel, ele comenta, né, que ele tem essa inspiração. E a gente tem agora o Coração de Neon, que é esse cinema de guerrilha, mas que ele está muito próximo desse cinema que já são de cineastas, né, consagrados, né, e que traz essa questão de gênero, do cinema de gênero, e o Coração de Neon traz isso, né. Nossa, elaborou muito melhor o que eu estava aqui tentando buscar, sei lá onde, palavras, mas por aí, essa proximidade que eu digo entre os cineastas é essa questão de trazer o gênero, né, novamente para o cinema, porque o cinema de gênero ele vinha muito estereotipado, né, é o blockbuster, né, e tudo mais, mas eu vejo como uma apropriação desse cinema de gênero, como uma ação política também, como alcançar um grande público. E aí eu trago de novo o Adirley Queiroz, que também trabalha essa questão de gênero no cinema dele, e que ele fala que tem filmes que chamam o público para o aplauso. E eu acho que esses filmes que trabalham essa questão de gênero, falando desse cinema que eu citei agora, como isso também, de trazer o público para o aplauso, né? Então, eu acho isso, né, disso que a gente estava comentando. E aí, da pergunta da Sandra, vou insistir no Festival de Cannes, né? Como que foi a participação, né? Que você estava linda, né? Já elogiá-la. Contar um pouquinho dessa experiência para a gente. Foi uma loucura, gente. Foi o primeiro festival de cinema que eu participei na vida. Foi o festival de cinema. Foi muito louco, assim, eu não sou uma pessoa com uma carreira no cinema, né? Eu vim do teatro e trabalhei no teatro muitos anos, e aí vocês leram aí no início a minha história com o cinema, que é bem recente, e eu caí de paraquedas, assim, eu estava fazendo uma produção teatral, e essa produção foi adaptada para o cinema, e foi assim que eu comecei, e aí um outro diretor se interessou pelo trabalho que eu tinha feito ali, me chamou para aquele, e aí naquele eu conheci o Paulo Matos, que faz o Lau, né, o pai do personagem principal no Coração de Neon. Aí o Paulo me avisou que tinha uma personagem lá, que o perfil era o mesmo perfil que o meu, falou, faz o teste, eu fiz o teste. Foi uma coisa assim meio louca, e não foi estruturada como uma carreira no cinema, e fui mordida assim pelo bichinho, e já estou, né, com muita vontade de trabalhar no cinema, assim, de ser uma atriz do cinema. E aí nisso, então, assim, poucas experiências, e o filme, um não tinha estreado, o outro só estreou num festival, e aí continuou num processo de pós-produção ainda, mas eu não estava lá naquele, e aí esse vai estar no Festival de Cannes. Né? Essa coisa louca. E assim, fiz o que eu pude para estar lá. Eu estava com um bebê de 5 meses. Nossa. E aí eu sentei com meu marido, com a minha mãe, falei, gente, eu quero muito ir, me ajudem. Sabe? Então, levei a família junto para poder cuidar da bebê quando eu estivesse lá, para eu não ficar longe da bebê, mas não deixar de ir e tudo mais. E cheguei lá sem saber como é que funciona um festival, quem dirá como é que funciona o Festival de Cannes, assim, sabe? Fui entendendo as coisas enquanto estava lá, e acho que entendi melhor depois, que já tinha acontecido também, assim. Eu sei que rola assim um frisson, que é uma coisa louca, que me contaminou mesmo, assim. Quando eu vi, eu estava amando passar no tapete vermelho. Eu que venho do teatro, que não tenho intimidade nenhuma com a ideia, estava lá, gente, olha só isso aqui, sabe? E para além disso, né, é gente do mundo inteiro, cinema do mundo inteiro, tudo quanto é tipo de cinema, tudo quanto é tipo de artista, todas as histórias possíveis, assim. E tem muita coisa lá, e realmente, assim, é difícil você chamar atenção lá, sabe? Porque tem muito trabalho.
E Coração de Neon se destacou e teve exibição com uma plateia bem grande, pessoas dos mais diversos lugares e tudo mais. Tudo isso, um trabalho assim da Raíssa e do Lucas muito louvável, assim, da produção deles, de divulgação, de tudo mais. E aí foi lá que eu assisti o filme, né, pela primeira vez. Foi já numa sala de cinema preparado para reproduzir o som que o filme tem. Me fugiu o nome, que é um bem específico, né, de bastante qualidade. E então eu já fiquei super feliz de ver o filme e ainda estava vendo o filme naquela situação, assim. Eu não sei o que você esperava que eu dissesse do festival. Estou falando de uma maneira mais emotiva do que qualquer análise assim muito específica do festival. Mas assim, o que eu tenho para dizer, a minha experiência, eu estava lá como atriz e eu achei sensacional tudo. Eu achei sensacional assistir os filmes, conhecer os artistas, conhecer os produtores. Eu ali não era ninguém na fila do pão, assim, e estava, sabe, tipo, emocionadíssima de estar perto das pessoas que minimamente são, de estar longe das que são os bambambãs também, que, né, a gente não vê nem passar lá. E tudo que é produzido no mundo inteiro. Ali tem a maior feira, né, de produtores ali, para vender os filmes e tal. Então, você ter aquela noção passeando pelaquela feira de tudo que é feito, quantidade de produção que existe no mundo inteiro, que só em quantidade já impressiona, quem dirá, né, na qualidade, variedade, é uma coisa muito louca, assim, né? Você não tem como absorver tudo, assim, o que você absorve é o excesso da coisa, é tudo muito, né? É tudo muito. E é isso que eu saí de lá, assim, essa sensação de que eu tinha passado por uma experiência muito louca em que tudo estava sendo over, assim. Uhum. Mas eu não sei se você queria uma análise mais elaborada, eu tô falando muito da minha emoção da coisa. Como já expôs mesmo, né? A gente queria saber como é que você sentiu mesmo. Aline, desculpem, eu estou bem perturbando a live toda hoje. Você, pelo que eu pude ver, você leu a minha intervenção seguinte, né? Que agora já voltou aqui um pedaço da coisa. Não, é que se misturou um pouco. Aí eu ia só complementar agora para finalizar a questão, Sandra. Tá, ok. Você falou, né, que você está iniciando, né, mesmo no cinema. A tua carreira maior é no teatro. E, assim, mesmo nesse início, como que você já sente em ser uma atriz mulher, né, no mercado cinematográfico, e você tem também trabalhos nos Estados Unidos, né? Então, como que você avalia ocupar as telas mesmo, né? Ocupar esse lugar, esse espaço no cinema, tanto no âmbito do mercado internacional quanto no cinema brasileiro, nessa sua experiência que você já tem? É isso, né? É uma experiência ainda pequena, mas assim, o cinema é um lugar masculino ainda, né? Isso é fato. E a mulher no cinema é um troço muito louco, assim, me fugiu, eu esqueço o nome das pessoas, gente, isso acontece toda hora. Me fugiu o nome de uma artista que eu queria lembrar agora, e que, além de ser artista visual, é diretora. Ela é argentina, mas ela mora nos Estados Unidos há muito tempo. E que ela falava isso, assim, como ela atua no filme dela também, e ela tem umas cenas em que ela aparece como uma mulher muito bonita, sensual. Ela fala, mesmo quando a mulher está no controle da própria imagem, ela ainda é objetificada, assim, é uma coisa muito louca. A mulher vira a bonitinha, entendeu? Como se não tivesse elaboração artística ali, como se não tivesse um pensamento por trás, como se não fosse a paz. E mesmo quando isso tudo também assim, prefere-se não olhar para isso, né? E então, assim, se mesmo nesses casos a gente ainda vê que é isso que aparece nas críticas,
e em grande parte também vem do público isso e tal, você imagina na maior parte das produções, que são realmente produções assim repletas de homens nas telas, por trás das telas, com mulheres sendo sempre assistentes, né? E a mulher, ela acaba representando a assistente no cinema, a não ser quando ela é o par romântico, e sendo a assistente por trás das telas. E estava lendo essa semana sobre como isso tem relação forte com as assistentes de voz terem voz feminina, né? A Alexa, a Siri e tudo mais, as pessoas se sentem mais confortáveis dando ordens a uma mulher. E sinto esse lugar ainda como um lugar estranho. Às vezes, é muito louco, gente. Eu vou falar uma coisa super pessoal, eu não sei se isso ajuda as outras pessoas ou atrapalha, mas às vezes eu fico pensando assim, nossa, eu acho que eu quero ficar velha logo, porque daí eu entro num outro lugar, sabe, no cinema, onde talvez eu me sinta menos exposta, menos abusada, porque mesmo que você não seja fisicamente abusada e tal, existe uma exposição da imagem, às vezes, que você está tentando se proteger de ter aquele tipo de exposição, sabe? E então, assim, ainda é muito delicado, eu acho que é. E olha que quando eu estava lá nos Estados Unidos, eu fiz Lady Macbeth, que é uma personagem forte. Olha que eu fiz Coração de Neon, que, né, a gente acabou de discutir aqui, tem muita consciência de muitas questões e tem uma equipe que se manteve aberta ao diálogo sobre como expor as coisas e tudo mais. Mas eu olhando o meu caminho à frente, assim, pensando para onde é que eu vou agora, o que me espera como trabalhos, essas questões estão na minha cabeça o tempo todo, assim, sabe? Quem eu posso ser sendo uma mulher que já nem é tão jovem assim, mas ainda é meio reconhecida como jovem, nesse lugar. Atriz ainda é vista como burra. Nunca foi, gente, nunca foi, entendeu? Mas teve que fingir que foi durante muito tempo até para conseguir papel, entendeu? Marilyn Monroe tinha aquele sorrisinho inocente e aquela vozinha de né, eu sou uma moça que nem sabe o que acabou de dizer, e era super lida, tinha uma capacidade imensa de elaborar as personagens delas que vêm da leitura que ela tinha, mas se não se expusesse de uma certa forma, não tinha espaço no cinema, não ia ser atriz. E ainda vejo que quando eu digo para as pessoas, eu sou diretora, eu sou escritora, eu ganho um respeito que eu não ganho quando eu digo eu sou atriz. E eu amo ser atriz. Isso que é a dor no coração que dá. É muito dolorido, perceber essas coisas é muito, muito dolorido. E na academia, Ana, como você é doutora em artes cênicas pela USP, né? Pela Universidade de São Paulo. Como é que na sua experiência, ser mulher na academia? A gente tem umas visões também, mas vamos ver qual é a sua. Posto que as questões de gênero perpassam o patriarcado público, como é para você ser uma mulher pesquisadora, resistir e perseverar nesse lugar, olhando tudo isso que você é, além de ser uma acadêmica, né? E com isso a gente encerra as intervenções, mas a gente queria saber como é que você se sente na academia com todo esse lastro, né? Com toda essa bagagem. Eu acho que já não é a mesma coisa, eu acho que existe um espaço diferente. Eu acho que é um espaço mais tomado pelas mulheres, pelas reflexões de gênero, mas elas são tão estruturais e elas estão tão fortes na gente que elas ainda permeiam relações inclusive em pessoas que têm isso assim como um tema para ela, sabe? Eu acho que existe uma competição, sim, entre mulheres. Eu acho que as mulheres acabam tendo que ser aquelas que
se aliam à pesquisa de alguém e seguem a pesquisa daquela pessoa, dão continuidade para o trabalho daquela pessoa e tudo mais. E quando uma mulher ousa, ela sempre vai ser mais questionada e não é para todo mundo, né? Assim, as parcerias que eu mais encontrei foram ali na academia. Então, não é geral, realmente é um espaço onde você encontra outras pessoas. Mas é muito frequente ainda, é muito frequente. Você dizer, eu sou mulher e eu estou pensando em fazer algo que ninguém fez aqui, quer dizer, dentro dessa coisa de originalidade que é um pouco, né, subjetiva, assim, não estou dizendo que existe algo totalmente novo que alguém possa fazer, mas, enfim, meramente sair de um certo script é sempre cometer um pecado muito grande, assim, e você vai ter que responder por isso, você vai ser punida. Uhum. E o sentimento que você falou de talvez de envelhecer, de que envelheceu, que tal a gente tem essa visão que talvez aí fique mais fácil, também é um sentimento que também chega na academia. Que daí vem essa velha louca, né? É isso. Ou a menininha burra ou a velha louca. Mas é esse etarismo, né? Mas é uma esperança que fica na gente. A gente pensa, nossa, se eu fosse mais velha, talvez eu estivesse sendo mais respeitada. E talvez seja só uma ilusão também, né? Daí nós está muito velha para estar fazendo isso, né? Por que não vai para casa? Né? Por que não vai fazer tricô, cuidar de neto? Né? Sempre com todo respeito a fazer tricô e cuidar de neto. Ninguém está dizendo que é ruim, né? Que possa. Mas é interessante como você sair do lugar do estereótipo é uma problematização já, né? Só essa saída. Sim. Sempre vai. Você mulher é sempre vai ser, né? Ou é muito nova, ou é muito velha, ou tá. Ou é muito linda, ou é muito feia. Exatamente. É sempre um problema. Sim. Agora vamos chamar. Foi intensa a nossa conversa, mas foi muito legal. Não, rendeu bastante, é bom quando rende assim. A gente vai chamar a Fernanda, que esteve aqui com a gente no início. Caso tenha algumas interações no chat, ela vai trazer para a gente, e daí ela finaliza aqui com todas nós juntas. Oi, Ana, obrigada, então, por responder todas as perguntas até agora. E aqui no chat, a gente teve uma interação bacana, não tem o nome da pessoa, mas ela escreve, muito bacana seu relato, e saber como você produziu a personagem sobre Coração de Neon, né? É legal conhecer outras camadas da personagem que vão além do que está em tela. Então, esse comentário bacana. E a gente tem mais um também aqui, que é da Maíra Fernandes Costa, e ela escreve, o tema de hoje é a mulher no cinema brasileiro, mas sabemos que o que acontece fora nos impacta também. Como você vê a produção do cinema e o avanço dos streamings, já que você tem experiência fora do Brasil e por lá está acontecendo a greve de roteiristas e atores também, né? Qual o impacto dos streamings nas produções? Você já sentiu em alguma que você participou? Como que você vê o cenário, né, agora com o avanço dos streamings? Já aproveitando, o Coração de Neon ainda não está nos streamings, né? Ele vai estar disponível para alugar em breve. Eu não posso dizer mais nada, posso dizer, fiquem atentos. Isso. Então, eu tenho uma experiência lá, gente, não quero me tornar uma representante da né, atriz brasileira nos Estados Unidos, assim, e é uma experiência pequena ainda, né? Mas tenho, por conta dos colegas de teatro conhecidos, que fazem parte da greve, e porque uma atriz que é amiga minha, inclusive, ela é vice-diretora do sindicato lá na Califórnia.
Eu acho um movimento interessante e é um movimento que está vindo para cá também, né? Não sei se vocês sabem, não é só de lá, assim, a gente está agora num movimento de discussão dos direitos autorais que tem a ver com os streamings. Foi puxado por lá, mas está acontecendo aqui no Brasil, é um momento decisivo, e acho que é um momento muito importante, que são esses momentos de virada, né? Porque agora esse é um local de poder, né? Antes, o cinema era onde está, sempre é onde está o dinheiro, né? E o cinema era onde estava a maior parte de concentração, pelo menos, de dinheiro. Então está vindo para os streamings, e aí sempre tem as partes que estão lucrando muito com isso, as que estão lucrando muito pouco, e a gente tem que se reorganizar como movimento e tudo mais. Então, é uma coisa para a gente estar atento aqui, mas, assim, é importante a gente estar atento a esse nosso lado, ao lado de todos os trabalhadores envolvidos, mas eu acho muito interessante essa história dos streamings e de toda essa potência que eles adquiriram, assim. É uma contaminação geral que me interessa muito, assim, todo mundo assiste, todo mundo tá ali, aquilo tem uma presença na sociedade muito forte, e isso trouxe, assim, uma outra vida para as produções do audiovisual, isso trouxe muito mais coisa sendo feita em variedade, em qualidade, em tudo. Eu acho que é um momento muito legal que a gente está vivendo. Para mulheres, especificamente, eu acho, tenho uma impressão, dentro dessa minha experiência mais limitada, que as questões de gênero estão mais avançadas nos Estados Unidos, tanto na discussão teórica quanto na prática mesmo, assim, do que aqui. Para a gente ainda é uma coisa muito, parece tão específica, de um interesse de algumas pessoas que querem discutir isso e tudo mais. Acho que existe um movimento mais forte lá, mas, ao mesmo tempo, é justo de lá que todo esse machismo a gente importou, então também tem muita coisa para quebrar de séculos, assim, que ainda vai demorar a gente dizer, nossa, olha, tá aí, tá feito, né? Isso não também, assim, realmente, existe um movimento que é forte, mas a gente tem aí, eu acabei de citar a Marilyn Monroe, e a gente tem o diretor do filme do Blonde, que disse que escolheu a Ana de Armas como atriz porque viu uma imagem dela nua e achou ela muito bonita. Né? Em pleno 2022, que saiu o filme, um diretor homem falar isso num filme que discute tanto uma atriz ter sido tão abusada pelo meio, pelos homens em volta, abusada por trás das telas, pela própria imagem dela, pelo abuso que se fazia e tudo mais, num roteiro que ele mesmo escreveu, que ninguém precisa explicar para ele que é isso que está sendo dito ali, que é isso que está sendo discutido ali, a pessoa diz isso. Eu não queria ser a Ana de Armas nessa hora, porque se sentir muito usada, abusada, jogada no lixo, e você é só um pedaço de carne. E aí volta aquela questão que a gente estava discutindo, né? Ela é uma atriz bonita, ela é uma mulher bonita, e parece que todo o resto vai por água abaixo. Gente, a mulher foi indicada ao Oscar de melhor atriz. Ela tem muita noção do que ela está fazendo, é uma mulher inteligente, é uma mulher cheia de talento, e nascida e criada em Cuba, depois foi para a Espanha e foi para os Estados Unidos. Já adulta, ela fez um trabalho ferrenho para perder sotaque. Todo mundo sabe que depois de adulto é muito difícil você falar outra língua sem sotaque. Foi lá, foi atrás, porque é o tipo de mulher que é aquele tipo de mulher furacão, assim, sai da minha frente que eu tô conquistando, sabe? Vou fazer acontecer. E aí, do nada, falam de você como se você fosse só essa aqui é uma bonitinha que eu escolhi. E isso é 2022, assim, então as coisas estão mudando e não estão mudando, mas para mudar mesmo vai muito mais tempo, assim, para a gente dizer, uau, olha, agora as coisas são diferentes. É bem isso, Ana. A objetificação da mulher permanece, né, em todos os meios, mesmo que as discussões avancem. Mas é bacana a gente discutir realmente, né, como você colocou, ter esse espaço para discussão, esse espaço para as mulheres, né, já estamos aqui entre mulheres, e seguir, né, nessas discussões
e aproveitar esses momentos de grande destaque, né, que a imprensa tem sobre essas temáticas, né? Com o movimento do Me Too, a gente teve também. Então, é um momento bem de se pensar e se debater. Ana, para quem está acompanhando a gente e que quer seguir você nas redes sociais, tem os canais, quer compartilhar com a gente? Eu não sou a rainha das redes sociais, mas estou lá, né? No meu Instagram é Ana de Ferro mesmo, @Ana de Ferro, meu Facebook também. E tem um canal no YouTube também, não que tenha muita coisa, mas dá para acompanhar algumas coisas interessantes lá, que tem tanto de trabalho acadêmico, quanto de relacionado ao audiovisual também, meus rios e tudo mais. E acho que é isso. Ai, que maravilha, pessoal. Então, vamos seguir a Ana e acompanhar os novos trabalhos. Ana, a gente agradece imensamente a tua participação aqui no Contelas. Fica o canal aberto, né, professoras Aline e professora Sandra, para que você participe de outras ocasiões e outros eventos do Telas com a gente. Obrigada, gente. Eu adorei a conversa, adorei o convite já, desde o início fiquei super feliz, adorei conhecê-las e ter todas essas perguntas que já são análises assim super interessantes que me levam para lugares até às vezes desconfortáveis. Não sei o que eu pude responder ali na extensão em que vocês já estão discutindo, né? Vocês que já estavam pensando sobre isso antes. De qualquer forma, me interessa tudo isso e fico muito feliz de poder participar desse debate. Você foi ótima, a gente te agradece muitíssimo, agradecemos também a Fernanda que contribuiu aí, tudo foi uma tarde muito, muito boa. Obrigada mesmo, Ana e Fernanda. E professora também, afinal, né, que é a nossa líder aqui do grupo e que está fazendo uma curadoria cada vez melhor dessas lives todas, desse trabalho todo. Eu gostaria de agradecer a Fernanda, a professora Sandra e a Ana, que foi super receptiva desde o início, né, quando fui conversar com ela. E desde lá eu fiquei super feliz, que é sempre um risco, né, gente, entrar em contato. Então foi sempre uma alegria a nossa relação aí que está se iniciando e que eu espero que a gente fortaleça, né, que a gente realize futuras parcerias. E, assim, você contribuiu hoje, assim, para a nossa pesquisa caminhar em 100%. Ai, que bom! Já trouxe aqui, já nos iluminou, eu acho que a palavra é essa, eu senti, assim, que fui iluminada pelas suas palavras hoje. Uau, que bom! Então, instiga a gente a continuar pesquisando, a continuar pensando. Eu só tenho a agradecer mesmo e, assim, fico até emocionada com a troca que a gente pode ter hoje aqui. Uau, eu que fico super feliz, então. Fico emocionadíssima também. Gente, foi uma tarde ótima. Então, a gente agradece a todo mundo que acompanhou essa transmissão do Contelas e vamos aos recados finais, então. Convidamos a todas as pessoas que acompanharam essa live para que participem do próximo Contelas, que acontecerá no dia 27 de setembro, com a presença da professora doutora Thalita Ferraz. O tema do encontro será História, Memória e Nostalgia em Filmes sobre Cinemas. E nessa conversa, além de tratar da pesquisa dela, trataremos do filme Retratos Fantasmas, do novo filme do diretor Kleber Mendonça Filho. Ao pessoal do PPG-Com, aproveitem para assinar a lista de presença, porque vai ser validado como top. E também sigam o Telas no Instagram, pelo @GPTelas. E a gente agradece mais uma vez. Até breve. Até, gente. Obrigada. Tchau, tchau, Ana. Até Tchau, mais. gente. Prazer. Até uma próxima. Obrigada. Tchau, Ana. Obrigada. Tchau.